Fala Dev, Douglas Mota trazendo mais um conteúdo aqui para o meu canal, sejam muito bem-vindos. E neste vídeo vou compartilhar com você como que você cria um componente de reações igual o componente do LinkedIn. Quando você clica lá em cima do botão de like, você clica, segura, ele mostra para você um componente, em cima desse botão de like contendo algumas reações para você deixar ali para você reagir um post. Então neste vídeo eu vou te mostrar como que você implementa este componente utilizando o Jetpack Compose. Então, se você já curtiu o conteúdo deste vídeo, eu te convido a se inscrever caso você não seja inscrito e também a deixar um like aí para você ajudar o canal a crescer. É muito importante para mim que você interaja aqui com este conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom e que ele possa distribuir também para outros devs aí, tranquilo? E se você quiser que eu traga novas implementações de componentes de aplicativos famosos, telas de aplicativos famosos, deixe também aqui nos comentários a sua sugestão, que eu vou preparar esse conteúdo e trazer aqui no meu canal. Então, eu conto com você para ajudar a criar conteúdos aqui no canal que sejam relevantes para você. Tranquilo? Então, bora lá para a tela do meu computador. Vamos agora implementar este componente utilizando o Jetpack Compose. Aqui na tela do meu computador, eu já estou com o projeto pronto e eu vou deixar o link deste projeto, que está no GitHub, aqui na descrição para você fazer o clone e trabalhar juntamente comigo, para você aprender como que você implementa este componente do LinkedIn utilizando o Compose. E só para você ter uma ideia do que nós já temos aqui, basicamente eu já importei todos os ícones que nós vamos utilizar. Então eu encontrei na internet os ícones que o LinkedIn utiliza lá para as reações. Está um pouquinho diferente, no LinkedIn eles têm um fundo, um background para cada ícone com uma cor diferente. Eu não encontrei com esse background, mas os ícones eles são os mesmos ou são muito parecidos com o que o LinkedIn utiliza na parte das reações, tranquilo? Já deixei aqui também alguns componentes prontos, só para poder facilitar a nossa vida. Então já criei aqui essa barra, para poder representar as ações de um post. Então você pode dar um like, comentar ou compartilhar, não está 100% igual o LinkedIn, porque o mais importante aqui é a gente simular aquela ação de clicar e pressionar um componente e depois ele mostrar aquele componente de cima, aquela pop-up com as reações. Então já deixei aqui esse componente pronto e a gente vai começar a codificar então a partir deste momento aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer então é permitir que o usuário consiga pressionar, dar aquele long click que a gente fala para poder depois fazer alguma coisa. Então como eu quero adicionar essa ação de long click apenas aqui no nosso botão de like, e não nos outros botões, a gente então pode fazer essa codificação aqui. Existe aqui um modificador no Compose onde você consegue passar esse comportamento de clique e também de long click. Então, para poder fazer isso, a gente pode vir aqui neste modificador, que já está sendo passado aqui para este componente. E existe aqui um modificador chamado Combined Clickable. Passando aqui esse componente, na verdade você vai passar aqui e vai abrir aqui o parênteses e você vai ter aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o onClick e o segundo parâmetro é o onLongClick. Então você consegue ter basicamente duas ações apenas utilizando um único modificador. Então é bem interessante esse modificador aqui. Ele é experimental, então você tem que marcar aí essa função como experimental, da API de Foundation do Compose. Então beleza, já temos aqui esse modificador aplicado e agora sim nós temos aqui o nosso onLongClick, ou seja, quando o usuário clicar em cima deste botão de like e segurar por um tempinho, a gente vai querer fazer alguma coisa e vamos trabalhar aqui então com a questão da API declarativa do Compose para a gente poder avançar aqui com a nossa lógica. Então vamos criar aqui um estado para a gente poder depois saber quando mostrar a nossa pop-up. Para poder fazer isso eu vou criar aqui então uma variável, vou chamar essa variável aqui de show. Deixa eu ver o nome que eu dei aqui, show reactions pop-up. Então show reactions pop-up. A gente vai trabalhar aqui com a API do Compose, /remember. Já vou dar um tab aqui para completar. Vou fazer o import aqui do get e do set do nosso by. E agora aqui dentro do nosso onLongClick eu vou alterar aquele estado, vou falar para poder mostrar a nossa pop-up e vou passar aqui o valor true para a gente poder alterar esse estado aqui. O próximo passo agora vai ser utilizar o componente para poder representar as reações. E o interessante é que no Compose já existe um componente chamado pop-up, e esse componente ele basicamente ele aparece em cima na tela em forma de pop-up, e você pode fazer o que você quiser com esse componente. Então nós vamos utilizá-lo para poder representar esse componente de reações igual o LinkedIn faz. Então eu vou fazer uma lógica aqui para verificar se essa variável, se esse estado ele está como true. Se tiver, significa que nós queremos mostrar o nosso componente. Então existe um componente aqui no Compose chamado pop-up, então vamos digitar aqui pop-up.
E aqui você pode passar algumas configurações nele, que nós vamos configurar, né? Nós vamos passar essas configurações mais para frente. Eu já vou adicionar de uma vez aqui o nosso onDismiss request, né? Porque quando ele é fechado, a gente quer então passar o estado da nossa pop-up para false, né? Para ele poder tirar essa pop-up aqui da tela. E tem aqui outros parâmetros que nós vamos ver daqui a pouquinho, com relação, por exemplo, ao alinhamento. Tem aqui o offset, né? Vou te mostrar como que você trabalha com isso. E alguns outros parâmetros aqui. E agora, dentro deste componente pop-up, você pode implementar o layout da maneira que você quiser. E vai ser aqui dentro, então, que nós vamos implementar um layout, né, parecido com aquele do LinkedIn, com as bordas arredondadas e com todos os ícones lá dentro. Então, aqui dentro eu vou utilizar a API do Surface, do Material, para a gente poder, né, desenhar aquele componente. No Surface, eu vou passar aqui alguns parâmetros, né, para a gente poder passar a cor de fundo, passar o shape, né, e passar também a elevação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar aqui o nosso shape. No shape, eu vou chamar aqui o nosso material. Vou passar aqui shapes e vou chamar aqui o extra large, para ele poder colocar os cantos arredondados. O segundo parâmetro aqui, nós vamos passar a cor. Eu vou chamar aqui o color. Vou passar aqui o color.white. E por último, eu vou passar aqui o shadow elevation e vou passar aqui uma elevação de 3.dp. Né, e depois você pode ajustar esse valor, né, conforme a sua necessidade. Temos aqui o nosso Surface implementado e aqui dentro, então, só para a gente poder fazer um teste, eu vou adicionar aqui um componente de texto. Vou passar aqui um texto, vou falar reactions, só para a gente poder ver esse funcionamento. Então, com o código que eu tenho aqui, nós já conseguimos então mostrar essa pop-up, né, para você ver como que está ficando. Eu vou executar o aplicativo para a gente ver o que a gente tem até agora e depois a gente vai avançando aqui com o restante da implementação. Então, já executou aqui o nosso aplicativo. Agora sim, se eu clicar e segurar um pouquinho, veja que interessante, ele já mostrou aqui este componente de pop-up, né, contendo o nosso texto aqui dentro. E agora eu vou te mostrar como que você posiciona este componente aqui para você colocar ele aonde você quiser. Você pode colocar ele abaixo, você pode colocar ele mais para a direita, você pode colocar ele acima, né, um pouquinho mais para cima. Então você consegue ter todo esse controle utilizando esse componente aqui de pop-up. Então deixa eu minimizar aqui o nosso emulador. E agora então eu vou criar aqui um outro estado para a gente poder obter a posição do nosso botão de like. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente capturar a posição atual deste botão de like e mostrar nossa pop-up em relação ao nosso botão de like, né, o que faz mais sentido. Então a gente vai ter o controle, né, no eixo X e no eixo Y de onde nós queremos posicionar a nossa pop-up de acordo com a posição aqui do nosso botão de like. Para poder fazer isso, temos que criar aqui um outro estado para poder guardar a posição desse botão de like. Eu vou chamar esse estado de Post Action Like Position. Para poder guardar a posição do nosso like, eu vou chamar aqui um by_remember. E aqui dentro eu vou chamar mutable state of e vou guardar aqui uma variável chamada offset. E vou passar aqui o valor de 0 para poder inicializar aqui. A gente vai trabalhar com o pixel, neste caso, para poder controlar a posição no eixo X e no eixo Y. E agora nós conseguimos capturar a posição aqui de um componente, né, utilizando aqui um modificador. Descendo um pouquinho, nós queremos capturar a posição do nosso botão de like. Então aqui no nosso modifier, né, logo aqui no primeiro modificador, eu posso passar aqui uma função chamada onGloballyPositioned. E chamando esse modificador, ele entrega para a gente esse layout coordinates, onde ele vai me entregar, né, a posição desse componente aqui com relação a um outro layout. A gente pode pegar com relação ao layout Py, podemos pegar com relação ao layout root ou podemos pegar em relação ao window, né, a toda a tela da nossa aplicação. A gente vai começar aqui pegando com relação ao layout Py, que é esse layout de row aqui. Então, para poder fazer isso, a gente vai então atualizar a nossa variável. Eu vou chamar aqui o nosso post like position. Vou passar aqui o valor dele como sendo o nosso it. E eu vou pegar então a posição com relação ao parent. Então, veja que você tem aqui com relação ao window, com relação ao root. E eu vou utilizar por enquanto com relação ao parent. Então, aqui eu já tenho a posição X e a posição Y aqui do meu botão de like. Uma outra coisa que eu posso fazer, só para a gente poder conseguir verificar aqui no logcat, né, os valores que estão sendo passados para cá, eu vou dar aqui um logd. Vou passar aqui, por exemplo, o valor do nosso post action like position. Aqui na tag eu posso simplesmente colocar position, só para a gente poder depois localizar no logcat. Beleza? O próximo passo agora é a gente utilizar, né, os valores que a gente recebeu aqui dentro aqui do nosso componente de pop-up. Então aqui o primeiro parâmetro deste componente, né, tem um parâmetro chamado offset, né, que ele recebe aqui um int offset. Então vou passar aqui offset
e basicamente aqui eu instancio o int offset, e o int offset ele espera receber aí o valor na posição X e o valor na posição Y. Então eu estou basicamente, né, por enquanto, pegando apenas o valor X do nosso botão de like e o valor Y do nosso botão de like e passando aqui para a nossa pop-up. E se eu executar o aplicativo, ele deve mostrar o nosso componente no mesmo lugar que ele mostrou anteriormente, antes de nós passarmos aqui o offset, porque por padrão, como o nosso componente pop-up está dentro do nosso layout aqui de row, ele vai sempre respeitar a posição 0, né, no eixo X e no eixo Y, mesmo sem eu passar esses valores aqui. Isso daqui fica interessante quando você tem layouts um pouco mais complexos, ou se você quisesse colocar nesse segundo botão aqui de comment, por exemplo, aí sim você usaria a posição X, né, que não seria mais a posição 0 aqui do row, e você conseguiria então pegar com base neste componente aqui, e ele mostraria em cima deste botão e não em cima desse botão de like. Eu posso até fazer um teste aqui daqui a pouquinho para você entender. Eu vou executar só para você ver que de fato, né, a posição X e a posição Y, ele vai pegar na posição inicial aqui do row, que vai ser a posição 0. Se eu abrir aqui o nosso logcat, vou passar aqui o nosso position, que é o nome que a gente deu, veja que ele colocou de fato, né, o X na posição 0 e o Y na posição 0. E se eu segurar aqui em cima do like, ele vai mostrar no mesmo lugar que estava antes. Só para você ver que de fato ele está respeitando agora a posição aqui do nosso botão de like, eu vou passar aqui o nosso onGlobally position, né? Eu vou passar esse carinha, né? Vou dar aqui um Ctrl X e vou passar ele para esse modificador aqui de baixo do nosso botão de comment. Vou dar aqui um Ctrl V, ele já vai importar. Então o valor que ele vai colocar dentro aqui do nosso Post Action Like Position vai ser o valor do nosso botão aqui de comment, né? Que o X dele não vai ser a posição 0 mais, o X dele vai começar mais ou menos aqui nessa posição, né? E o Y vai ser aqui na posição 0 mesmo. Então a gente vai ver agora, ao executar o aplicativo, que este pop-up ele tem que ficar agora em cima deste botão de comment. Então eu vou dar um X aqui. Se eu segurar em cima agora do meu like, veja que interessante, ele de fato colocou na posição Y, né, no eixo 0 do nosso Y aqui, com base na nossa row, né, que é esse componente aqui. E o nosso X, veja que ele já colocou ele mais aqui para a direita, né, respeitando aqui a posição inicial deste botão de comment. Se verificarmos aqui o logcat, a gente vai ver agora aqui o eixo X, ele recebe aqui o valor de 360 pixels, tranquilo? Eu estou mostrando isso em detalhes para você entender como que funciona e para você também utilizar a sua criatividade ou implementar isso daqui no seu caso de uso aí, sabendo como que você utiliza essa API aqui do Globally, né? Para você saber como que você utiliza esse carinha aqui. Pode ser útil também para outras situações, não apenas para essa situação. Então é bom que você já aprende uma coisa diferente aí no Compose. Então eu vou minimizar aqui novamente. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z só para voltar este modificador aqui para cima. E agora vamos focar na implementação aqui do nosso componente de fato, contendo as reações. Então aqui basicamente, né, eu vou ter uma row, porque esses componentes, esses ícones, como a gente viu lá no aplicativo do LinkedIn, eles ficam um ao lado do outro, né? Então aqui eu vou implementar dentro dessa estrutura de row. E para a gente não ter que ficar repetindo o componente, né, para cada ícone que nós temos aqui, eu vou criar aqui dentro uma estrutura de lista para a gente poder, né, otimizar um pouquinho o nosso código. E aqui dentro eu vou passar todos os ícones que nós temos aqui. Então vou só dar um tab aqui para poder completar para mim e eu vou ajustar aqui os ícones que a gente tem. Então olhando aqui no aplicativo do LinkedIn, o primeiro ícone que eles utilizam aqui é o ícone de liked, que a gente vai utilizar, que é esse ícone aqui azulzinho. O segundo ícone que eles utilizam é o ícone de celebrate. O terceiro ícone que eles utilizam é o ícone de suporte. O quarto ícone é o love. O quinto é o insightful e o último ícone, deixa eu dar um Ctrl D aqui, é o ícone de o funny, né? Deixa eu ver exatamente, é o nosso funny. Então temos aqui os 6 ícones, as 6 reações que o LinkedIn utiliza. Agora aqui eu vou dar um for each para a gente poder, né, dentro aqui implementar o componente, né, mostrar aqui esses ícones. Aqui eu posso passar o nome de icon has ID para ficar mais explícito. E agora sim podemos implementar aqui o componente que vai mostrar esses ícones. Então aqui vou colocar dentro de uma surface. E aqui dentro da surface a gente pode ter então o nosso image, né? Então vou chamar aqui o nosso image. Eu vou passar aqui o nosso pointer. Vou chamar aqui o nosso pointer resource, passando aqui o nosso icon has ID. Aqui no content description eu vou passar nulo.
E eu posso passar aqui também o nosso modificador, vou chamar aqui Modifier. Vou passar aqui um tamanho fixo de 32.dp. E também vou passar aqui um padding. Esse padding eu vou passar aqui o valor de 6.dp para poder ficar, né, melhor de visualizar esse ícone dentro aqui do nosso Surface. Aqui no nosso Surface eu vou fazer o seguinte, para poder ficar um pouco mais bonitinho. Como eu comentei anteriormente, o LinkedIn ele coloca, né, um fundo, um background colorido para cada um desses ícones aqui. Para poder diferenciar aqui no nosso aplicativo, né, até porque eu não consegui pegar esses ícones com esses backgrounds. Eu vou colocar esses ícones em um background da cor cinza, só para a gente poder conseguir, né, deixar um pouquinho mais bonitinho aqui. Então no Shape aqui eu vou passar o Circle Shape, para ele poder colocar esses ícones num Surface, né, arredondado. O segundo parâmetro aqui vai ser a Color. Aqui no Color eu vou passar color.lightgray, então vou chamar aqui light gray do próprio material. E beleza, é apenas isso. E o que a gente pode fazer aqui de uma vez no Surface é passar aqui um on-click, né, e depois a gente vai passar aqui o que a gente quer fazer neste on-click. Tendo isso implementado, eu acho que a gente já tem aqui essa parte já funcionando. A gente pode até executar aqui o nosso aplicativo para ver o que a gente tem até agora. Então deixa eu só apagar aqui por enquanto, vou executar aqui o nosso aplicativo, só para ver o que a gente tem aqui até agora. Beleza, segurando agora, né, em cima aqui do nosso like, veja que legal, já temos aqui o componente, né, bem parecido com o que o LinkedIn tem lá. Então, se a gente clicar aqui, veja que nada acontece, porque a gente não fez nenhuma ação, né, não colocou nenhuma ação aqui no nosso onClick. Show de bola, vamos agora mexer no posicionamento aqui deste container para ele poder ficar por cima aqui do nosso botão de like e não tampar aqui as nossas ações. E antes de avançarmos, deixa eu fazer uma pausa rapidinho só para poder te apresentar o meu projeto Camp, que é a sigla para Curso Android Moderno e Profissional. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, eu ensino com detalhes dentro do Camp. Então lá você vai aprender os fundamentos do Compose para você se preparar para um mercado que já é realidade. Existem ainda aplicativos que utilizam XML, mas o Compose já é utilizado em várias empresas, né? Estão em processo de migração, né? Criando novas telas já utilizando o Compose e refatorando telas importantes para o Compose, né? Porque é uma API mais moderna. Então, se você quer aproveitar, né, e aprender sobre Jetpack Compose, enquanto você cria um projeto do absoluto zero, você tem que conhecer esse projeto Camp. Ele ajudou centenas de devs aí em suas carreiras, acelerar as suas carreiras. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então dá uma olhadinha no link que está na descrição para você conhecer esse projeto e acelerar a sua carreira como dev Android. Continuando aqui, a gente quer posicionar a nossa pop-up para ela poder ficar em cima do nosso botão de like, né, e não tampar aqui estes botões. Para poder fazer isso, temos que fazer um cálculo aqui bem simples e eu tenho que fazer esse cálculo em pixel. Para poder fazer isso, eu vou criar aqui uma variável para poder guardar aqui a densidade, né, então vou chamar aqui o val. Vou chamar essa variável aqui de density. E aqui então eu vou colocar nessa variável o nosso local density.current, para a gente poder conseguir fazer conversões aqui de dp para pixel, né, e pixel para dp. Eu tenho que utilizar aqui esse density. E agora sim eu posso criar aqui uma outra variável, posso chamar essa variável aqui de offset y, para a gente poder, né, calcular o valor que nós queremos passar aqui no offset do nosso y. Para poder fazer isso, eu vou chamar aqui nosso width, vou passar aqui o nosso density, e dentro aqui desse density eu consigo fazer então essas conversões de dp para pixel e pixel para dp. Então, basicamente, eu vou pegar aqui o nosso post action like position, vou pegar aqui a posição y dele e vou diminuir o valor. Se eu diminuir o eixo y, significa que eu estou empurrando, né, o meu componente para cima. Se eu somar, eu estou empurrando ele para baixo no eixo y. Nesse caso aqui, eu quero diminuir para poder jogar o nosso componente para cima. A gente pode ir testando aqui os valores para ver o que fica melhor, né, visualmente. Então aqui eu vou utilizar por enquanto o valor de 50.dp e vou converter esse dp para toPixel. Essa função toPixel ela só está disponível para mim porque eu estou dentro desse contexto aqui de density, tranquilo? Se eu não tivesse aqui dentro desse contexto, eu não conseguiria converter esse dp para pixel e o cálculo ficaria errado. Então, o que eu estou garantindo, né, é que esse valor que eu quero subtrair, ele está sendo utilizado aqui, o valor de pixel, para poder fazer o cálculo corretamente com o valor de y, que ele já me entrega esse valor em pixel também. Então, agora eu vou pegar o nosso offset y e vou passar o nosso offset y aqui para baixo, e vou converter ele para inteiro, que é o que o nosso int offset espera receber. Então vamos executar o nosso aplicativo para ver aonde a nossa pop-up está posicionada agora,
para ver se nós precisamos fazer mais algum ajuste aí de posicionamento. Clicando mais uma vez em cima do nosso like, veja que interessante, né? Ele já não mais tampa aqui os meus botões, ele já subiu aqui um pouquinho para cima, eu quero colocar ele um pouco mais para cima, então a gente pode ir testando. Eu vou colocar aqui o valor de 60, né, para ver para onde ele vai, na verdade vou colocar 70, né? 60 eu acho que vai ficar muito pertinho ainda. Então, executando aqui mais uma vez. Agora sim, vamos testar novamente. Veja que legal, já temos aqui a nossa pop-up em uma distância, né, que eu acho que está ok aqui, né, está bem parecido com o que nós temos lá no LinkedIn. Você pode ajustar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né, você já aprendeu como que você faz isso. Então veja que interessante, já temos aqui o nosso componente funcionando normalmente. Se eu clicar aqui, né, em cima dessa reaction, veja que ele já fecha, né, automaticamente aqui a nossa pop-up. E uma coisa interessante, né, que eu quero te ensinar como que você resolve aqui, vai ser uma dica bônus para esse vídeo, é que se eu clicar e segurar, né, ele vai mostrar a pop-up, mas se eu clicar do lado de fora, veja que ele fecha a pop-up, mas ele também interage com os botões do lado de fora. E muitas das vezes, para esse tipo de componente aqui, não é isso que a gente quer. A gente quer que ao clicar do lado de fora, a gente não interaja, né, com o que está aqui e apenas fecha a nossa pop-up, e não é isso que está acontecendo agora. Se eu clicar aqui em cima do like, ele fecha, mas ao mesmo tempo interage aqui com o like. Então, existe uma maneira de você bloquear, né, esse clique do lado de fora, apenas para poder fechar a pop-up, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo como uma dica bônus antes de nós terminarmos aqui. Então, o que é que nós vvamos fazer? Aqui dentro do nosso pop-up e antes aqui do nosso Face, eu vou implementar aqui um box para poder preencher toda a nossa tela. Então, vou chamar aqui o nosso box. Vou passar aqui alguns modificadores para ele, não preciso nem abrir e fechar aqui. O primeiro modificador que eu vou passar vai ser o tamanho. Então, aqui no lugar do size, eu vou passar aqui o fio max size para ele poder preencher a largura e a altura para a gente, né, do nosso dispositivo. Eu vou passar aqui no background dele, eu vou passar aqui uma cor para poder simular um overlay. Então você pode passar uma cor com alfa a 0, para ele poder deixar a cor de fundo a cor que está. Ou você pode passar alguma cor, né, de overlay para ele poder mostrar um pouquinho mais escuro, né, para você ver, né, que de fato existe um overlay ali por trás do seu componente. Então aqui no color eu vou chamar aqui o nosso color.black, black na verdade, e aqui eu vou chamar um copy. E aqui no copy eu posso passar o valor de alfa. E para o alfa, só para você ver a diferença, eu vou passar aqui o valor de 0.1 F, só para você ver que de fato, né, ele vai colocar, né, um overlay, né, com uma cor preta, mas vai deixar isso bem transparente, né, para a gente poder conseguir ver o fundo ainda. E uma outra coisa que eu vou passar aqui no nosso Modify é o Clickable, porque quando a gente clicar, né, em qualquer lugar fora da nossa pop-up, eu quero então fechar o nosso componente, né. Vou passar aqui a False. Só que fazendo isso, a gente vai ter um probleminha. Eu já vou executar aqui para você ver o que vai acontecer. A gente precisa de fazer alguns ajustes aqui para a gente poder conseguir posicionar agora a nossa pop-up de forma correta. Clicando em cima do like e segurando, veja que interessante, ele colocou para a gente um overlay aqui no fundo, né? Só que a nossa pop-up foi lá para cima, né? Ficou posicionada aqui no canto esquerdo, não é isso que a gente quer. Mas se eu clicar aqui agora em cima do like, ó, veja que ele não interagiu com o botão de baixo e ele fechou aqui a nossa pop-up. Então é isso que a gente quer para a gente poder, né, deixar esse componente aqui mais útil. Beleza, vamos agora fazer essa correção, esse ajuste. Para poder fazer isso, nós temos que, né, mudar um pouquinho aqui o nosso código. Então, toda vez que você precisar fazer essa implementação, utilizando aqui o box para poder preencher toda a largura e altura disponível, ele não vai respeitar, né, a posição de offset aqui do pop-up. Você vai ter que colocar esse offset agora com relação ao seu componente aqui de Surface. Então, a gente pode pegar esse valor aqui de inch offset, eu vou dar um Ctrl X, posso tirar esse parâmetro aqui do pop-up, e a gente vai passar esse offset para dentro do nosso Surface. Para poder fazer isso, a gente vai passar aqui um modificador, e no Modifier existe um modificador aqui chamado Offset, né? Você vai abrir esse bloco aqui, e aqui você vai então colar o código que você, né, copiou, que estava aqui na nossa pop-up, vai passar ele aqui para dentro, ou seja, o nosso offset agora, né, o cálculo aqui da posição Y está sendo aplicado aqui no nosso Surface, e não na nossa pop-up. Mas para que isso funcione, nós temos que trocar aqui embaixo, né, descendo um pouquinho, aonde a gente captura aqui a posição do nosso botão de like, a gente tem que mudar agora, ao invés de utilizar a posição no parent, a gente vai pegar a posição agora com relação ao nosso window. Então, eu vou chamar aqui position in window, para ele poder verificar a posição absoluta desse componente na tela inteira. Então, se esse componente está no meio da tela, ele vai então conseguir pegar a posição X e Y desse componente no meio da tela com relação ao window e não mais com relação aqui ao nosso layout root. E fazendo assim, ele já deve conseguir ver uma diferença. Deixa eu executar para ver se eu não esqueci de adicionar nada aqui, para ver se já vai funcionar.
Agora sim, se eu clicar e segurar, veja que ele já foi para uma posição um pouquinho mais para cima, né? Aqui com relação ao nosso 90.dp, então já ficou, né, como nós tínhamos antes. Então, temos aqui o componente implementado. Se você clicar em cima da Reaction, ele vai sumir. Se clicar em qualquer lugar da tela aqui, ele vai sumir sem interagir com a parte de baixo. Então, já aprendemos aqui como implementa esse componente. Eu acho que o mais importante aqui, né, você conseguiu aprender, que é como que você utiliza esse componente de pop-up aqui no Compose e como que você trabalha com essa questão aí da posição, né, do offset e como que você obtém a posição de um elemento na tela, né, com base no Layout Py, com base no Window. Então você já aprendeu a utilizar essas APIs do Compose. É claro que o aplicativo do LinkedIn, ele tem aqui algumas animações, algumas firulas, mas eu acho que daqui você já consegue, né, evoluir aqui este componente, né, e fazer o que você quiser fazer. Então se você evoluir esse componente aqui, colocar animações, né, colocar alguma coisa diferente, né, compartilhe aqui nos comentários, né, o repositório do seu projeto para a gente poder trocar conhecimento aí com outros devs. Tranquilo? Então, para esse vídeo eu vou parar por aqui. Então, eu acho que eu já cumpri o objetivo aqui de te mostrar como que você implementa este componente aí do LinkedIn. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de comentar e de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também dê uma olhadinha na descrição para você conhecer o projeto Camp, para você acelerar sua carreira e aprender sobre os fundamentos do Compose e sobre muitas outras coisas, né, relacionadas à arquitetura, a boas práticas, a testes. Então, o Camp ele é um projeto ideal para você, né, que quer montar um portfólio, para você que quer acelerar a sua carreira e se diferenciar no mercado. Tranquilo? Então é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.